Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos no nosso programa Reflexão Bíblica. Também louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade que temos de compartilhar um texto bíblico e meditar no mesmo juntamente com cada um dos nossos milhares de telespectadores. Gostaríamos de chamar a atenção de todos para um texto no Novo Testamento, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 15, ou versículo de número 4, onde diz assim a palavra de Deus: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Neste momento, gostaríamos de compartilhar com todos, baseado no versículo que acabamos de ler, este tema, nossa fonte de ensino e esperança. E os amigos e irmãos poderão estar se perguntando, que fonte é esta? Qual é a fonte de ensino e esperança para nós? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que são as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Santa Bíblia, o livro também chamado o livro da lei, a palavra que o Senhor deixou para nós, Antigo e Novo Testamento, Escritura ou Escrituras, e o apóstolo vai dizer assim, porque tudo que dantes foi escrito, se referindo pelo contexto a tudo que foi escrito na palavra, nas Escrituras, para nosso ensino foi escrito. E vai dizer para quê, ou com que propósito, com que objetivo, com que sentido, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Começa falando de ensino e termina falando de esperança. E outras palavras mencionadas no versículo é a palavra paciência e a palavra consolação. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo vai dizer paciência e consolação das Escrituras. E alguém pode perguntar, nas Escrituras onde tem paciência e consolação? Claro, nas histórias, nas narrativas, nas parábolas, nos ensinos, nas profecias, nos salmos, nas poesias, em toda a forma literária, escriturística, está aí consolo e também está aí paciência. Só quero dizer aos irmãos que esta palavra paciência, no original, traz o sentido mais de perseverança. É a capacidade de suportar uma aflição, uma angústia, uma dificuldade e perseverar. Então, a paciência é a perseverança em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações da vida. E o homem de Deus, ele diz que nas Escrituras tem paciência e consolação. Aliás, ele diz paciência e consolação das Escrituras. Quando nós vamos para a Bíblia, de fato, nós vemos histórias maravilhosas de paciência ou perseverança. Na carta de Paulo a Tiago, no capítulo 5, versículos 7 a 11, o servo de Deus, Tiago, ele vai instar, ele vai admoestar, exortar, orientar, aconselhar a todos para que tenham paciência. E ele vai citar a Jó como exemplo de paciência. Ele vai dizer, vocês ouviram, vocês leram, vocês escutaram da paciência dos profetas e da paciência de Jó, que esperou no Senhor. Ele esperou. Então, por isso que nas Escrituras tem paciência, porque quando você começa a ler a palavra, a examinar a palavra, a estudar a palavra, a amar a palavra, guardar a palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra, proferir a palavra, observar a palavra, você vai entender que ali tem histórias que dão paciência, ou que ensinam a paciência, ou que exemplificam a paciência. No caso de Jó,
os irmãos e amigos, todos conhecem. Aliás, o termo a paciência de Jó é um dito conhecido mundialmente. E Jó, ele teve paciência. Por isso que, a princípio, dizíamos que paciência, a tradução do original, às vezes é traduzido também por perseverança. E a paciência de Jó trata da perseverança de Jó em meio às maiores dificuldades da vida. Sendo ele um dos homens mais ricos do Oriente, passou por várias provações, por várias dificuldades, e no meio do turbilhão de dificuldades, no meio da tempestade de provações, no meio do vendaval de tribulações que Jó passou, alguém chega para Jó, a sua própria mulher, e fala para ele as seguintes palavras: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó responde para ela: mulher, tu estás falando como uma louca. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E como um ser humano é capaz de reagir assim, tendo ele tantas coisas e perdendo imediatamente, ou perdendo em um curto período de tempo, tudo o que ele tinha, e ele ainda profere tais palavras, e ele ainda pronuncia tais palavras, e ele diz com segurança, no capítulo 19, o versículo 25, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Tem uma expressão de Jó que ele diz assim: olhe, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Que paciência é essa? Que perseverança é essa? É a perseverança de Jó. E a Bíblia diz: a paciência das Escrituras, ou a perseverança que as Escrituras ensinam, apontam, exemplificam e nos aconselha que assim sejamos. Um outro que soube ter paciência foi Davi. Davi, quando foi ungido, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: e Samuel tomou a botija de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas se você continuar lendo o relato bíblico, você vai ver que desde este dia em que Samuel unge a Davi, até o dia que de fato Davi sobe no trono para ser de fato e de direito o rei de Israel, você vai ver o que Davi vai enfrentar. Davi vai enfrentar a fúria do próprio rei Saul. Davi vai enfrentar o gigante Golias, leão, urso, e muitas dificuldades a ponto de fugir para um deserto, a ponto de sofrer, entrar em uma caverna, sofrer bastante, mas ele não desistiu, mas ele não desanimou, mas ele não ficou no caminho, porque ele tinha paciência, perseverança, a ponto de que depois que Deus realiza o querer dele, o propósito dele na sua vida, ele vai dizer um dos versículos também mais conhecidos da Bíblia. No Salmo 40, o versículo de número 1, Davi vai cantar este hino dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meu amigo, meu irmão, caro telespectador, a Bíblia é fonte de paciência. Nestes exemplos que vimos, o próprio Senhor Jesus, ele é um exemplo clássico, por que não dizer o melhor e maior exemplo de paciência? Na carta aos Hebreus, capítulo 12, vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, devemos deixar o pecado, o embaraço que nos acerca, que se aproxima de nós, mas devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que ele via lá na frente, ele suportou a cruz, desprezando a afronta
é escárnio, desprezo, opróbrio. Jesus desprezou a afronta, que a gente pode traduzir dizendo, ele desprezou o desprezo. Ele não considerou o ser desprezado na cruz, o ser injuriado na cruz, o ser crucificado naquela cruz, esbofeteado, cuspido, imolado, sacrificado, zombado, escarnecido. Ele não olhou para nada disso. É um maior e melhor exemplo de paciência. Ele olhou para frente, diz, o gozo que lhe estava proposto. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. E eu gosto de dizer, desprezando o desprezo. Ao desprezo ele desprezou. Por quê? Porque ele via o prêmio. Ele estava vendo a salvação da minha e da tua alma através do seu sacrifício na cruz. Ele estava vendo a restauração da tua e da minha família. Ele estava vendo a libertação de milhares, por que não dizer de milhões de vidas. E por isso ele suportou a paciência de Jesus, a perseverança de Jesus. E a Bíblia diz, olhando então para ele. Mas, meus queridos, tem muitos exemplos de pessoas que de fato foram pacientes, foram perseverantes em meio às maiores vicissitudes e tribulações da vida. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o capítulo chamado Galeria dos Heróis da Fé, a Bíblia fala de vários deles, dos heróis da fé, a Bíblia os nomeia, a Bíblia os menciona, mas o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, se eu for falar dessa lista, esta lista é muito extensa, é muito longa, e o tempo não me daria para falar de tudo e de todos que foram pacientes, que foram perseverantes. A paciência das Escrituras. Você não vai encontrar paciência em outro lugar. Paciência não se vende em farmácia, não se vende no comércio, não tem uma dose de paciência ali na esquina. Não, nas Escrituras. O texto lido diz, pela paciência e consolação das Escrituras. E o escritor aos Hebreus, como estávamos dizendo, ele diz, eu não vou poder falar de todos, mas no capítulo 11, chamado A Galeria dos Heróis da Fé, a partir do versículo 32, o servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. E ele vai continuar mencionando o feito de homens e mulheres de Deus que de fato foram pacientes, de fato foram perseverantes. A nossa fonte de ensino e esperança são as Escrituras. E este ensino e esta esperança é renovada, produzida quando nós a examinamos, a observamos, e a aguardamos e a obedecemos. E ele diz paciência e consolação. A palavra consolação no original aqui é encorajamento, coragem. Eu gosto de dizer que é coragem além da coragem, que é força além da força, que é graça sobre graça, que é algo sobrenatural, sobre-humano. É uma coragem que não vem da terra, não vem de baixo, não vem dos homens, não vem de seres humanos mortais, senão que vem somente de Deus. E as Escrituras produzem esta coragem, ou têm esta coragem exemplificada em vários textos que nos ajudam. Claro, nós estamos trazendo um resumo, mas a Bíblia vai dizer palavras de encorajamento, palavras de consolação, palavras de ânimo, palavras de força para aquele que está enfraquecido, de ânimo para o desanimado, de alegria para o triste, de se levantar aquele que está caído, de restaurar aquilo que está acabado, destruído. A palavra de Deus tem
textos e mais textos, palavras e mais palavras. E eu quero dizer aos irmãos e amigos que a palavra de Deus é tão poderosa que basta uma expressão bíblica, basta uma palavra, como disse aquele centurião a Jesus, quando ele falou da necessidade do seu servo, que estava ali enfermo, e Jesus disse: eu vou na sua casa para dar saúde a ele, para resolver o problema. E aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, basta uma palavra. Meus irmãos, meus amigos, este é o poder da palavra de Deus. Palavra de homens são passageiras, o vento leva, não tem efeito, não produz nada, mas a palavra viva e eficaz de Deus, ela é fonte de esperança e é fonte de consolação. A palavra de Deus diz que Deus, ele é o Deus de toda a consolação. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5, diz que o Deus de toda consolação, ele vos console, ele vos encoraje, ele vos dê ânimo nos momentos das vossas tribulações, para que vocês possam também encorajar aqueles que precisam. E na Bíblia vamos ver homens que estavam desanimados, mas sempre recebem uma palavra de encorajamento do Deus de toda consolação. Por isso que a Bíblia diz, por isso que o texto lido diz, a paciência e a consolação das Escrituras. Em Josué, no livro de Josué, no capítulo 1, nós encontramos um homem, Josué, estava ali em uma situação difícil, porque o seu líder, libertador levantado por Deus, profeta do Senhor, mensageiro de Deus para o povo de Israel, uma pessoa a quem Deus chegou a dizer: quando eu quero falar com alguém, eu uso os profetas ou os meios que eu deseje para falar com este alguém, mas quando eu falo com Moisés, eu falo com ele como um amigo fala com outro amigo, cara a cara, face a face. E Josué sentiu o peso e a responsabilidade de substituir ou de suceder a Moisés. E Josué, trêmulo, nervoso, preocupado, então o Deus de toda consolação vem a ele, o Deus de todo encorajamento vem a ele e fala para ele. Josué capítulo 1 diz, versículo 1, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Deus estava encorajando Josué, dizendo: Josué, Moisés morreu, mas eu sou o Deus de Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu continuo vivo. E a minha promessa está de pé, a minha palavra está de pé. Por isso, Josué, você deve fazer esse trabalho. No versículo 5, Deus vai dizer assim a Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No versículo 9, outra palavra de consolo, de encorajamento. Vai dizer, Deus dizendo a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você tem um desafio semelhante ao de Josué, um chamado semelhante ao de Josué, uma vocação semelhante à de Josué, se Deus te levanta em um tempo difícil como levantou Josué após a partida de Moisés, eu tenho uma palavra para você. O Deus de consolação, Ele também diz a você neste momento: como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Não temas, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Veja que palavra de ânimo, veja que palavra de consolação. E a Bíblia está repleta, por isso que o Paulo dizia, pela paciência e consolação
das Escrituras. Outro servo de Deus que estava desanimado foi Gideão. Os midianitas tomavam conta de tudo que era de Israel por 7 anos, escravizando Israel, levando o alimento, o mantimento, o produto da agricultura de Israel. E que tribulação era, a ponto de que Gideão estava malhando trigo no lagar. Mas o Deus de toda consolação, o Deus que encoraja, o Deus que dá ânimo, o Deus que dá força, o Deus que levanta, disse a Gideão, no capítulo 6, no versículo 12, disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. No versículo 14 diz: vai nessa tua força. Ou seja, Deus estava encorajando. Por isso que a Bíblia diz: a paciência e consolação das Escrituras. Outro que passou um momento de desânimo foi Paulo. Ele queria ir pregar a palavra em um lugar e o Espírito de Deus lhe impulsionava para outro, até lhe dirigir. E Paulo estava também debaixo de perseguição, de afrontas, de calúnias e de muitos problemas na vida dele. Mas ele estava no lugar quando Deus chegou para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: e o Senhor apareceu de noite a Paulo em uma visão e lhe disse: não temas, mas fala e não te cales. Que palavra de ânimo, que palavra de consolo, que palavra de encorajamento, dito aquele missionário dos gentios naquela hora mais difícil. Mas, meus amigos e irmãos, caros telespectadores, o versículo lido a início diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, e nós já comentamos, paciência e consolação das Escrituras. Claro que nós demos uns poucos exemplos para entendermos esta paciência, que é perseverança, e esta consolação, que é encorajamento das Escrituras. Na introdução, ou no começo do versículo, fala de ensino. Todo ensino deve ser provisto das Escrituras. As Escrituras são nossa única regra de fé e prática. Tudo que está fora das Escrituras está fora da vontade de Deus. O próprio Espírito Santo que nos foi dado para nos guiar, consolar, ensinar, revelar, fala conosco, nos enche, nos unge, nos habilita para fazer a obra de Deus, nos enche de virtude e poder. Ele próprio sempre trabalha com as Escrituras. O Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras, nem as Escrituras nunca contradiz o Espírito Santo, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a arma que o Espírito Santo usa. Portanto, a nossa fonte de ensino são as Escrituras sagradas. E fonte de esperança também, porque vai dizer assim: para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esta esperança é uma esperança divina, é uma esperança diferente, não é uma esperança no terrenal, no passageiro, no transitório, no humano, é uma esperança celestial. Tem algumas características, que vamos citar algumas apenas como exemplo. Na carta que Tito escreveu, no capítulo de número 2, um texto bastante conhecido, o versículo de número 11, vai dizer a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. Quando chega no versículo 12 diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança. Veja como é essa esperança
que a Escritura produz? Aguardando a bem-aventurada esperança. A palavra bem-aventurado significa feliz. E aqui está dizendo uma expectativa feliz. É a esperança bem-aventurada. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa esperança nossa é essa. É uma bem-aventurada esperança. Quem produz esta esperança em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo por meio da sua palavra. Em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E Paulo diz assim: pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esta esperança é uma bem-aventurada esperança. Em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 27, Paulo vai dizer: Cristo em vós, esperança da glória. Então a nossa esperança é o próprio Cristo, e é uma esperança gloriosa, ou na linguagem paulina, a esperança da glória. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, meu amigo, meu irmão, caro telespectador da Rede Brasil, nossa fonte de ensino e esperança são as Escrituras Sagradas. Nela você encontra perseverança, exemplos de perseverança, exemplos de encorajamento divino e produz em você, ou produzirá em você, uma esperança que é bem-aventurada, que é uma esperança de glória e que é uma viva esperança. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Queremos convidá-lo para estar conosco no nosso Templo Central, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. O nosso Templo Central está na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife. Ou em uma de nossas congregações, você pode ir, tomar a sua decisão de seguir a Cristo, de seguir o Espírito Santo, de seguir as Escrituras, e você irá receber ensino para produzir esperança na sua vida. E pode dar o seu testemunho, que assim o fez por meio da programação da Rede Brasil. Vamos orar por todos em nome do Senhor Jesus. Pai amado e santo, Deus de toda graça, Deus de toda glória, Deus de toda esperança, Deus de toda consolação, temos transmitido, Senhor, uma reflexão da Tua palavra. Que esta palavra produza ensino e esperança, e que os exemplos de paciência, perseverança, de encorajamento, consolação que tem nesta palavra, e que citamos alguns, possa estes exemplos ser seguidos por cada um de nós. Ajuda as famílias que estão nos escutando, os milhares de telespectadores, onde eles estiverem, que a Tua graça e a Tua bênção os alcance, o nosso pastor, o ministério e todos os colaboradores dele, principalmente aqui na Rede Brasil de Comunicação, nesta grande obra para a salvação e edificação de vidas. Assim nós oramos, assim cremos, confiando no nome poderoso de Jesus. Amém.